Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Basicamente este vídeo será a continuação do vídeo anterior, onde falei de operações com números negativos. No caso, comecei pela adição e pela subtração. E neste vídeo irei fazer a continuação com as duas operações restantes, a multiplicação e a divisão. Quem ainda não viu os vídeos anteriores, que vá ver, porque o conteúdo é importante para perceberem aqui o conteúdo deste vídeo. O que é que temos aqui no ecrã neste momento? Uma tabela para começar por vos explicar as regras dos sinais nas operações de divisão e multiplicação. Isto funciona para números inteiros, certo? E funciona também para frações, como depois já vamos ver mais à frente. Então como é que funcionam aqui os sinais na multiplicação e na divisão? Sempre que estamos a fazer uma operação e temos números negativos e números positivos, se forem só números positivos, basta fazer como sempre fizemos, desde o ensino básico, não é? Os números são todos positivos, portanto o resultado também terá que ser um número positivo. Quando começam a aparecer números negativos e positivos, temos de ter muita atenção ao sinal e é a primeira coisa que devemos ver quando estamos a efetuar uma operação deste tipo. Então, para facilitar aqui um bocadinho, começamos aqui por preencher uma tabela de sinais para vocês perceberem bem as regras. Se nós tivermos, por exemplo, a multiplicação de um número positivo, ou neste caso a multiplicação de dois números positivos, aqui 3 vezes 3, ou seja, como os números são positivos, não é necessário colocar o sinal, nós olhamos e já sabemos que os números são positivos. Qual é que vai ser o resultado desta multiplicação? Vai ser 9, certo? Como é que está a tabuada aí desse lado? É muito importante que saibam a tabuada também. Agora, se nós tivermos, por exemplo, um número positivo e um número negativo, como é que funciona? Imaginem que temos menos 3 vezes 2. Portanto, o primeiro número é negativo e o segundo número é positivo. É muito fácil. Quando temos sinais diferentes na multiplicação e na divisão, o sinal fica negativo, portanto fica menos, e depois fazemos 3 vezes 2 que dá 6. Certo? Muito fácil, não é? É importante é que se lembrem sempre desta regra quando estão a fazer multiplicações e divisões e, acima de tudo, não confundir com as regras que eu apresentei no último vídeo para adição e subtração. E se nós tivermos, por exemplo, menos 2 vezes menos 5? Então, à semelhança do que acontece aqui quando temos dois sinais positivos, o sinal do resultado fica positivo. Quando temos dois sinais negativos, o sinal do resultado será também positivo. Por isso não vamos pôr aqui nenhum sinal, porque não é necessário. O sinal fica positivo e depois fazemos 5 vezes 2, que dá 10. E agora, como eu estava a dizer, é indiferente se nós temos um número positivo ou um número negativo em primeiro lugar, ou em segundo lugar, ou em terceiro lugar, se for uma multiplicação com mais dois fatores. Isso é completamente indiferente. Imaginem que temos 3 vezes menos 4. Mais com menos são sinais diferentes. O sinal do resultado será negativo. E 4 vezes 3 dá 12. Ok? Afinal, não é assim tão difícil como vocês pensavam. Digam lá. Então, vamos aqui preencher esta tabela para vocês não se esquecerem mais destas regras importantíssimas. Então, como vimos aqui nestas operações, sempre que temos sinais iguais, o sinal do resultado é positivo. Mais com mais dá mais. E menos com menos também dá mais. Enquanto que quando temos sinais diferentes, seja qual for a ordem não é importante, mais com menos dá menos e menos com mais também dá menos. Resumindo, na multiplicação e na divisão, quando temos sinais iguais, o resultado fica positivo. Quando temos sinais diferentes, o resultado terá sinal negativo. Ok? Ponham isto na vossa cabeça, arrumadinho, mas não muito arrumado para vocês conseguirem usar sempre que precisarem. Ok? Vamos continuar. Eu deixei aqui a tabela para podermos usar sempre que precisarmos. E vamos aqui agora a um cálculo, neste caso uma multiplicação de frações em que uma delas é negativa. Por exemplo, 1/2 vezes menos 3/4. Temos uma fração positiva, 1/2,
a multiplicar por uma fração negativa, que é menos 3 quartos. Como eu digo sempre, a primeira coisa que nós temos que ver é o sinal. Então, temos um sinal positivo, que eu vou pôr aqui, mas não é necessário aparecer. Aliás, não é correto pôr-se o sinal, porque já sabemos que é positivo. A multiplicar por 3 quartos, que é uma fração, neste caso menos 3 quartos, que é uma fração negativa. Como expliquei há bocadinho, mais com menos, como são sinais diferentes, mais com menos, o sinal dá menos. E depois fazemos a multiplicação normal das frações. Multiplicamos o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Portanto, 1 vezes 3, que dá 3. E 2 vezes 4, que dá 8. O resultado desta multiplicação é menos 3 oitavos. Agora vamos aqui a mais uma. Por exemplo, menos 2 vezes 1 meio. Basicamente temos aqui um número inteiro, que é a mesma coisa que ser 2 sobre 1. Porque 2 a dividir por 1 é 2, portanto é exatamente a mesma coisa. Só pus aqui o denominador para facilitar agora a multiplicação. Temos um número negativo, neste caso uma fração negativa, que inicialmente era um número inteiro, mas agora está transformado numa fração. E temos um número positivo. Menos com mais dá menos. Sinais diferentes dá sempre menos. Isto fica menos. E agora fazemos 2 vezes 1, que dá 2. E 2 vezes 1, que também dá 2. O que faz todo o sentido, porque nós no fundo estamos a multiplicar 2. Estamos a fazer 2 vezes 1 meio. 2 metades, que é igual a uma unidade. Claro que temos o sinal negativo, não é? O sinal negativo vai ter que se manter. Mas menos 2 meios é igual a menos 1. Porque 2 a dividir por 2 é 1. Vamos então aqui a mais um exemplo. Se nós tivermos menos 2 vezes 1 meio mais 1 terço vezes... Aliás, vou pôr 1 terço a dividir por 2 quartos. Como eu disse há bocadinho, vejam o primeiro vídeo se tiverem dúvidas nas operações com frações, ok? Como é que isto fica? Nós temos aqui uma soma e temos aqui uma multiplicação e uma divisão, certo? Como veem, não é? Temos aqui a soma, temos uma multiplicação e temos uma divisão. Então, respeitando as regras das operações, sabemos que a multiplicação e a divisão são prioritárias, portanto são as operações que temos que fazer em primeiro lugar. Vamos começar então da esquerda para a direita e resolvemos esta multiplicação. Temos um sinal negativo e um sinal positivo numa multiplicação, portanto já sabemos que terá que ficar menos. Eu vou-vos pôr aqui também um por baixo para vocês, que é mais fácil para perceberem. Já sabem, sempre que tem um número inteiro é a mesma coisa que ter o número 1 no denominador. Isto vai dar menos 2 vezes 1, 2. Entretanto, isto tinha desaparecido daqui. E 1 vezes 2, ou 2 vezes 1, também é 2. Certo? Continuando da esquerda para a direita, mais, que não podemos fazer nada porque ainda temos aqui uma divisão. Lembra-se como é que isto se faz? Quem não se lembra, vai ver agora como é que se faz. Se continuarem com dúvidas, primeiro vídeo. É 1 terço. Como nós não conseguimos fazer diretamente divisão de frações, temos que passar a divisão a multiplicação e fazemos o inverso da segunda fração. O que é o inverso? É basicamente fazer a troca dos números que estão no numerador e no denominador. Portanto, vezes 4 meios. Continuando, isto é igual a menos 2 sobre 2, que já sabem do outro cálculo que fizemos antes, que dá menos 1, porque 2 a dividir por 2 dá 1, e o sinal de menos tem que se manter, mais, fazemos aqui a multiplicação destas frações,
Reparem que ambas as frações são positivas, portanto aqui não há nada que enganar, o sinal vai se manter positivo. E fazemos 1 vezes 4 que dá 4, 3 vezes 2 que dá 6. Vou pôr aqui o 1 por baixo. Oi, ele já mudou aqui. Ele tentou melhorar aquilo que eu fiz, mas ficou ainda pior. E agora voltamos ao tema do primeiro vídeo, mas aqui com uma fração negativa. Basicamente, nós para fazermos a soma de frações, não é como fazer uma multiplicação, ou seja, não é fazer 1 mais 4 e 1 mais 6. Não podemos fazer isto. Temos que reduzir primeiro ao mesmo denominador, ou seja, temos que arranjar maneira de este denominador e este denominador serem iguais. Como é que fazemos isso? Multiplicamos esta fração por 6 e esta fração mantém-se igual. É a mesma coisa que multiplicar por 1. O sinal negativo mantém-se, aqui nunca o podemos mudar. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Para obtermos uma fração equivalente, temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir, se for o caso. Mais 4 sextos. Agora temos que fazer este cálculo. Como estamos a fazer uma soma de frações, o denominador mantém-se. E agora temos que fazer menos 6 mais 4. Isto é uma regra que eu ensinei no vídeo anterior, em que falei de adição e subtração de números negativos. Basicamente, quando temos uma soma ou uma subtração com sinais diferentes, certo? Damos o sinal do maior número, que neste caso é o 6, o resultado final será menos, e subtraímos os números, ou seja, o maior menos o mais pequenino, 6 menos 4 que dá 2. Isto dá então menos 2 sextos. Como podemos aqui ver, existe uma possibilidade de simplificar esta fração. Como? Dividindo o numerador por 2 e o denominador também por 2. Fica igual a menos 2 a dividir por 2 que dá 1. 6 a dividir por 2 que dá 3. Basicamente, menos 2 sextos é exatamente a mesma coisa do que menos 1 terço. Porque nós dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, portanto obtemos uma fração equivalente, que é uma fração que tem exatamente o mesmo valor numérico desta aqui. E chegamos então ao resultado final. Decidi apagar aquilo que tinha aqui, que é para poder aqui escrever onde está a tabela, para vocês poderem usar como auxiliar se tiverem dúvidas em relação aos sinais. Quais é que são os exercícios que eu quero que vocês façam e depois respondam nos comentários? Menos 2 vezes menos 4. Menos 4 a dividir por 2. Portanto, basicamente é só tomarem atenção ao sinal. Este sinal é negativo, este sinal é positivo. E depois verem qual é que é o sinal e fazerem 4 a dividir por 2. E agora vou aqui pôr um com frações. Será, por exemplo, menos 1 oitavo vezes 2 sextos. Este aqui é um bocadinho mais difícil. Menos 1 meio vezes 2 mais 1 terço a dividir por menos 1 meio. Este é um bocadinho mais desafiante e eu quero ver aí nos comentários quem é que é a primeira pessoa a acertar. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de subscrever o canal e de partilhar com os vossos amigos ou, se for o caso, com os pais dos amigos dos vossos filhos, para que todos possamos perceber que a matemática afinal não é um bicho de 7 cabeças. Até ao próximo vídeo.